Olá, boa noite a todos. Olá, mais uma vez. Boa noite a todos, todas e todes que estão nos acompanhando aqui do Anfiteatro Nicolau Shevchenko, na USP. Cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando no canal da Ampul, no YouTube. Eu sou Cristiane Maria Marcelo, professora da Universidade Estadual do Piauí e membro da comissão organizadora do Congresso Internacional Independências do Brasil, uma iniciativa da Ampul, da CEL e do Portal do Bicentenário, que vem desenvolvendo suas atividades desde abril deste ano. Então, é com muita honra e com muita alegria que eu dou início à segunda conferência do dia, conferência essa que será proferida pela professora doutora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, a quem agradeço imensamente pelo aceite do convite. A professora Lúcia Bastos, ela é professora titular em História Moderna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde leciona tanto no curso de graduação quanto no de pós-graduação, coordena o grupo de pesquisa Ideias, Cultura e Política na formação da nacionalidade brasileira desde 1996 e o laboratório Redes de Poder e Relações Culturais, juntamente com a professora doutora Lúcia Maria Pascoal Guimarães. Atualmente coordena o projeto Pronex, Caminhos da Política no Império do Brasil, é pesquisadora 1A do CNPq, autora de vários artigos, capítulos e livros, dentre os quais eu destaco Corcundas e Constitucionais e Panfletos Políticos da Independência, em colaboração com o professor José Murilo de Carvalho e Marcelo Basile, publicado em 2014. Sem mais delongas, passo a palavra à professora Lúcia Bastos, que hoje nos brindará com a conferência intitulada Independência, Prognósticos e Profecias. Professora, muito obrigada. A senhora está com a palavra. Obrigada, Cristiane. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui nesse seminário em que estamos repensando um pouco os processos das independências do Brasil. Eu não sei se eu vou agradecer à comissão organizadora, né, o convite de participar. É uma brincadeira porque a comissão organizadora, eu faço parte da comissão organizadora, nós tínhamos decidido que quem fosse da comissão não iria participar do evento. Então, eu estava muito feliz, né? E aí houve uma reviravolta, né? Estou aqui, mas é um prazer estar aqui. Bem, a proposta, né, quer dizer, é algo que talvez chame um pouco, né, a atenção, prognósticos e profecias, mas é falar um pouco das independências por meio dessas duas categorias. Pode passar, por favor? É possível prever o futuro desde que não se queira profetizar cada coisa em detalhe. Essa afirmativa é de Lawrence von Stein, um economista, né, alemão, liberal. Ele escreveu isso em 1850 e representa uma espécie, eu cito, de secularização das profecias apocalípticas segundo Koselleck, especialmente em função do tempo histórico em que ele escreveu, meados do século XIX. O Stein poderia formular previsões porque ele fez da própria dinâmica da história moderna e de seu aspecto de futuridade o tema de seus diagnósticos, também segundo Koselleck. Ora, qual a relação, né, dessa perspectiva, dessa visão aí com a temática, né, que eu pretendo desenvolver? Ora, se o passado é um conjunto de mundos possíveis e de diversos horizontes de expectativas que podem levar a um conjunto diversificado de fatos, é possível afirmar que os atores históricos, né, do passado, eles interpretaram seu presente, eles tomaram decisões, eles assumiram riscos, né, à medida que eles tentavam aprender o momento histórico que eles vivenciavam. Muitas vezes, em função
da força dos acontecimentos, eles fizeram prognósticos. O que seria isso? Uma forma de reflexão e de amplitude de perspectivas que apontava para um futuro possível, ancorado nas experiências vivenciadas e que se desdobrava em ações políticas efetivas. Mas também poderiam formular profecias, por meio de previsões pautadas em visões milenaristas, visando a um fim do mundo previsto, distinto daquele tempo novo inaugurado com a política moderna desde meados do século XVIII. E aqui vocês têm, né, uma imagem das profecias do Quinto Império. Vocês vão entender no final por que essa imagem do Quinto Império, de uma profecia do Antônio Vieira. Pode passar, por favor? Na esteira dos movimentos de 1820, né, aquele das revoluções liberais, que nós sabemos que encontraram explosões revolucionárias em Portugal, na Espanha, no norte da Itália, na Grécia, na Confederação Germânica, né, esses movimentos apresentaram características comuns, né, criando situações revolucionárias, mas de alguma forma um pouco paradoxal, nem sempre podendo despertar, vamos dizer, impulsos revolucionários, né? Eram sociedades onde esses movimentos estavam acontecendo, que tinham determinadas estruturas que não permitiam que quer dizer, as explosões poderiam acontecer, mas que muitas vezes elas eram um pouco camufladas, né, por uma linguagem mais moderada, não de revoluções, e sim de regenerações. E também não podemos esquecer, 1820, né, nós ainda estamos no auge de uma política de intervenção da Santa Aliança em qualquer movimento que abalasse esse, vamos dizer, esse equilíbrio, né, europeu. De um modo geral, essas revoluções elas se constituíram por meio de tramas secretas e eram formadas, né, por pessoas das camadas médias, por militares, por funcionários, por padres, sacerdotes, e também com intelectuais, professores, e também com a participação das camadas populares. É claro que nem sempre a gente pode dizer que o movimento vai ser emanado dessas camadas, mas elas também tiveram, vamos dizer, a sua participação, né? Mas elas não se restringiram às fronteiras do mundo europeu, como todos sabemos, e elas se abriram num diálogo que encontrou no Atlântico um ponto comum, né, de união e de interação, por meio justamente das independências que, claro, hoje, né, com uma série aí de novas perspectivas, também são consideradas revoluções políticas. Logo, se é possível pensar nesses acontecimentos e sua conexão e interação entre as diversas sociedades daquele tempo, nós vamos verificar uma perspectiva que até pela manhã a Vilma também colocou, de que as histórias nacionais podem e devem estar conectadas. Era o tempo das convulsões, em que os partidaristas do velho sistema político, o antigo regime, né, se chocavam com aqueles que lutavam pela política moderna, favorável à não sujeição de qualquer de um povo livre a outrem. Novos vocabulários imaginários anunciavam um tempo de ruptura e de aceleração. Instaurava-se a possibilidade de uma nova visão de futuro, até então inédita. E aí ultrapassava-se, né, o tempo das profecias, iniciava-se o tempo dos prognósticos. Pelo menos esse era o horizonte de expectativa dos atores daquela época. Mas nós vamos ver que nem sempre isso aconteceu. Surgiram, né, essas novas expectativas, mas as profecias milenaristas continuaram a existir e nós vamos encontrar até uma explicação para a independência do Brasil nessa perspectiva. Os anos que antecederam, né, a construção do Império do Brasil
eles foram marcados não só por essa intensa movimentação política, como também por um clima, né, agitado de debates, todos nós sabemos disso, de publicações, de discussões, de uma inédita intervenção do indivíduo num espaço público, né, e também por um clima, né, que não significa, quando nós falamos dessas questões políticas, que não se pense também numa perspectiva de vários problemas econômicos, financeiros, que também abalaram essas sociedades naquele momento, né? Digo isso porque surgiu, né, foi lançado agora, recentemente, um livro, Adeus, Senhor Portugal, em que ele se coloca que nunca a historiografia, né, pensou na questão econômica. Eu acho que não é bem assim, eu acho que aqui temos vários que trabalharam com independências, né, e que essas questões são também abordadas, né? O que nós vamos verificar é que em 1821, né, quer dizer, nesse clima conturbado, muitas vezes nós não encontramos propostas favoráveis às independências como aconteceram posteriormente, né? Mas, ao longo de 1822, mal entendidos entre o que eles falavam de portugueses, né, europeus portugueses, europeus brasilienses ou europeus brasileiros, nas expressões de época, levaram ao surgimento de várias contradições, né? Contradições políticas, econômicas, sociais, que, de alguma maneira, passaram a limitar um pouco, né, a própria ação do Brasil e as determinadas iniciativas das Cortes de Lisboa, né, que procuravam fazer prevalecer a parte europeia do reino dentro do Império, né, português, em detrimento da parte da América. E é lógico que aí a gente já vai ver que não é só uma questão política, é uma questão também de interesses financeiros e interesses econômicos, né? E o que vamos observar é que justamente em 22, essa ideia de constitucionalismo, né, vai começando a se converter numa proposta de separatismo. E a partir de então, nós começamos a ver novos, quer dizer, prognósticos do que seria a construção desse novo reino, né, no lado de cá do Atlântico, que começava a se esboçar. É claro que isso também vai permitir respostas do outro lado, né, respostas de Portugal. Até porque, se pensarmos, o próprio conceito de união ou de separação no interior desse império não era o mesmo. Para os portugueses, o Reino do Brasil constituía a parte integrante de um poderoso império, mas agora sob a tutela de um governo liberal e justo. Para os brasilienses, a união significava a formação de um império, né, indissolúvel, composto, porém, de dois reinos distintos que deveriam ter direitos iguais, né, direitos e deveres recíprocos. Então, nós começamos a ver propostas distintas. Nesse contexto, os prognósticos que foram sendo elaborados em cada margem do Atlântico nem sempre se afinavam, geravam dúvidas, ansiedades, tensões e, muitas vezes, rivalidades, pelo menos até o final, vamos dizer, do reconhecimento formal do Império do Brasil, e aí eu já estou colocando em 1825. Tá? Em Portugal, quando nós tivemos a eclosão da Revolução de 1820, o Manuel Fernandes Tomás, que todos sabemos, é um expoente, né, da Revolução, é um dos principais artífices da Constituição de 22, a Constituição Portuguesa. Pode passar, por favor? Ele indagava em seu relatório sobre o Estado e a administração do reino. E ele dizia: quem sabe quais serão, um dia, nossos recursos e nossos meios? Quem pode conhecer qual será, em toda a sua extensão, nosso estado futuro e futura situação de nossas relações comerciais com os portos do Brasil e da Ásia? Em política, senhores, uma hora desfaz os planos mais bem combinados e que por muitos anos pareceram fazer honra à inteligência humana.
A sorte das nações acha-se muitas vezes dependente de causas que parecem pouco capazes de ocupar as considerações do homem de Estado. Entretanto, a prudência ensina que nada se deve desprezar quando se trata de fazer permanente a felicidade dos povos. Eram comentários, eram indagações, mas também prognósticos daquilo que poderia acontecer no futuro com esse Império Português. Quer dizer, quais seriam as relações com o Brasil, com a Ásia? Quer dizer, eram indagações que ele fazia, mas é claro que nessa sua previsão, de uma certa maneira, não estava presente qualquer ideia de uma separação do Reino do Brasil de Portugal. Em meio também à discussão das Cortes de Lisboa, né, já em 1822, pode passar, por favor? Quando aparece, né, quando apresentado um parecer sobre a questão da representação dos paulistas a Dom Pedro, lá em final de 21, janeiro de 1822, o mesmo Manuel Fernandes Tomás fazia suas preleções e advertia para o futuro. Eu entendo que o Brasil há de vir a separar-se de Portugal. Mas que tempo isto há de ser? Eu sou fatalista. Há de ser quando Deus quiser. O que eu sei é que quando isso acontecer, há de haver males. E se os há de haver para cá, os há de haver também para lá. Porém, uma nação ou pode recuperar os males desta espécie, mas os que nascem dela vão subscrever a sua infâmia, não tendo cura nenhuma. Dessa forma, ele até previa, né, uma possibilidade de rompimento formal dos laços entre Portugal e o Brasil pela força dos acontecimentos. Mas ele advertia que a nova nação que surgiria desse impasse jamais haveria de se levantar. Isso é bastante interessante, que nesses prognósticos que nós vamos ver do outro lado do Atlântico, há sempre essa preocupação em demonstrar que essa coisa nova, né, esta nação, embora aqui ninguém está usando nação como sentido, que vai acontecer, que vai realmente se consolidar em meados do século XIX, esse novo Estado, esse novo reino, essa nova nação, ela vai ter males e dificilmente ela vai conseguir superar esses males. Também, quer dizer, além desses discursos oficiais, alguns panfletos, alguns escritos, né, também advertiam, né, sobre esse futuro próximo do que podia acontecer em relação ao Brasil, especialmente se houvesse uma cisão, né? Há um escrito, pode passar, por favor, assinado por um amigo da União do Brasil, que ele atacava violentamente determinadas publicações, como a Malagueta, o Despertador Brasiliense, a representação dos paulistas, que ele considerava como incendiários impressos, né? E, em sua visão, esses escritos, eles vieram à tona, né, com uma espécie, vamos dizer, de ressentimento pela perda que esses indivíduos tiveram do emprego, né, nas repartições públicas. Quer dizer, já estamos vendo aí uma questão fundamental, que não é só analisada recentemente, mas o próprio Silvestre Pinheiro Ferreira, em 22, quando ele volta lá em Portugal, ele dizia que o grande problema para ele dessa separação eram os inúmeros funcionários que perderam seus empregos com o fechamento dos tribunais, né? Alguns dizem que aí começou os males do serviço público. Então, vamos chegar a isso, né? Ele, então, afirmava que essa representação dos paulistas era um delirante documento, né, da mais estúpida insânia, da mais audaciosa ambição. E, para ele, a aristocracia, o corcundismo, o servilismo moviam os 12 apóstolos da independência em São Paulo. E aí nós vamos ver a repetição muito intensa, né, nos escritos dessas palavras, desses conceitos. Anarquistas, servis, anarquia, né, é uma constante muito grande.
e que esses anarquistas e esses servis de que as cortes, quer dizer, imaginam, né, que as cortes querem consolidar no Brasil o antigo sistema colonial. Vaticinava que, pelo fato de o Congresso ter dado um direito de representação aos deputados brasileiros, que eles estavam estendendo a mesma Constituição ao Brasil, né, que seria estabelecida em Portugal e que garantiria a liberdade, que garantiria a liberdade de imprensa, a liberdade civil, o direito de petição, a liberdade de comércio, e com isso não haveria motivos para nenhuma oposição. E aí o texto, né, o escrito chamava de hipócritas, anarquistas, corcundas, né, aqueles que queriam conservar o poder arbitrário por meio dos tribunais que haviam sido extintos. Na visão desse autor, nós não sabemos, né, o nome, desterrada a opressão colonial, com a introdução desses direitos constitucionais, toda e qualquer reclamação contra a política das cortes não fazia sentido. Era só a ideia, de uma certa forma, de manter e resguardar os privilégios que esse reino do Brasil havia adquirido desde a vinda de Dom João. E, de uma certa maneira, seria preservar também, dentro dessa perspectiva, o antigo regime, a política do antigo regime. Pode passar, por favor. Essa possibilidade também de separação, ela vai aparecer, né, num outro prognóstico que vocês veem, num jornal, O Campeão português, escrito pelo José Liberato Freire de Carvalho, né? E ele dizia, olha, independência, isso é uma ideia prematura, isso é uma ideia quase que, vamos dizer, maluca, né? Isso não poderia acontecer, porque nós teríamos perigos fatais não só para Portugal, mas para o próprio reino do Brasil. Ele dizia que o Brasil era débil, era fraco, haviam naturais barreiras que separavam as províncias. Claro, em 1822 nós sabemos que não há uma unanimidade, né? nem se sabia o que era um Brasil, né? Daí mesmo essa perspectiva de independências. Está o Ítalo aqui, lá do Maranhão, que sabe muito bem de todo um processos completamente diferentes, né? E que isso poderia levar a um desmembramento do país, né? E ele afirmava que haveria uma guerra civil, né? Pode passar, por favor, que despovoaria e arruinaria toda a agricultura do Brasil. Além disso, ele colocava que seria expor ao Brasil ao mais fatal de todos os perigos, que é o passar de senhor a ser escravo, ou a ter por senhores esses mesmos escravos africanos e negros que, por ora, só podem conter apoiado na antiga e venerada égide do poder de Portugal. Com efeito, quem, como o Brasil tem atualmente dentro de si tão poderosa gangrena política, não pode, em seu juízo perfeito, ou ainda com mais pequeno amor da pátria, expor-se ao perigo funesto de ver reduzido seu belo país a uma bárbara colônia de negros africanos. Ele lembrava o exemplo terrível, como ele dizia, do Haiti, tentando espalhar um medo social e mostrava, olha, ele só quase que dizia, é uma loucura, como num país em que há 6 escravos para um senhor, vai se poder fazer uma revolta, vai se permitir uma guerra civil. Então, o que nós observamos, né, quer dizer, nessas perspectivas, né, nesses horizontes de futuro dos portugueses em relação ao Brasil, o que se via nessa independência seria essa questão, a anarquia, a cisão, a divisão, a guerra civil, e, no entanto, uma outra perspectiva começava também a surgir do lado de cá do Atlântico. É claro que, como nós colocamos, existiam algumas províncias, né, que por não só interesses políticos, por problemas de perceber
que o constitucionalismo estava presente em Lisboa, mas por questões econômicas, né, as ligações do Maranhão, do Pará, mesmo de Pernambuco, da Bahia, se fazia de uma forma muito mais rápida, né, com Lisboa do que com Rio de Janeiro, além do problema que o Evaldo Cabral de Melo já demonstra isso para 1817, havia a questão dos impostos, né? A corte, como era, quer dizer, considerada a corte do Rio de Janeiro, ela era uma corte perdulária, e você cobrava impostos das outras províncias, das outras regiões, para manter, né, alguns diziam luxo, ou então guerras, que, como os pernambucanos diziam, eles não tinham nada a ver, que era a guerra da Cisplatina. O que eu tenho? Nós não temos nada a ver com a Cisplatina, né? Era diferente daqueles que estavam lá do lado do Rio Grande do Sul, né? Então, essas regiões, né, essas províncias, elas também começavam a ter essa perspectiva de futuro muito próxima daquilo que se falava em Portugal. Um jornal baiano, pode passar, por favor, o analisador constitucional, ele proclamava: se Dom Pedro quer ser rei só do Brasil, declare-o de uma vez, para conhecermos que é o primeiro dos reis brasilienses em cujo nome deve começar a história da nação brasílica. Pode passar, por favor. Outros escritos também da Bahia e do Maranhão vislumbravam, né, que nos decretos que Dom Pedro vai emitir a partir de 3 de junho, sobre a convocação de cortes brasileiras, de uma constituinte brasileira, apenas a revolução, a anarquia, a guerra civil e a total desgraça dos bons cidadãos. Para esses, a proposta de independência trazia em seu bojo a volta do antigo regime. Tá? E, de uma certa maneira, quer dizer, era uma forma que quer dizer, que nós aqui, brasilienses, estaríamos numa perspectiva de negar, até mesmo de trair, né, os bons sentimentos dos portugueses, porque eles estavam nos dando essa benesse, né, com uma nova legislação constitucional. E aí, como vocês têm nesse escrito, a América Inglesa e o Brasil contra os Estados, onde foi publicado na Bahia, e o seu autor mostrava todos os direitos que os ingleses tinham de ter a sua independência e todos os não direitos que nós aqui tínhamos de ter, de proclamar essa independência. E eles diziam: entendereis acaso por independência a separação de Portugal e a volta ao antigo despotismo, ou que todo homem tem o senso comum entende, ao da liberdade que proclamamos, em virtude da qual os cidadãos reunidos por seus representantes fazem as leis porque querem ser regidos. Então, a gente verifica, né, que nesses prognósticos, além de um horizonte de anarquias, de guerras, de revoluções, né, de revoltas, sobretudo de revoltas, o medo que se coloca, né, dessas revoltas dos escravos, né, dos escravizados, que a ruptura com Portugal poderia levar, que essa seria uma situação de caos, né? Era um prognóstico possível, uma vez que essas, vamos dizer, essas propostas, depois de separação, elas não foram aceitas, não eram, pelo menos de início, aceitas por todas as províncias do Brasil. No entanto, se nós pensarmos, né, nesse reino do Brasil, outras previsões eram feitas, e eram feitas justamente de forma distinta daquelas de Portugal ou dessas nações, né? Elas representavam, quer dizer, haviam projetos, né? Projetos que não viam a possibilidade de guerras e que pudessem acontecer a preço de sangue. Nós podemos dizer que, de uma certa maneira, 3 conceitos vão marcar, né, esse ideário, quer dizer, essas propostas que as demais províncias, sobretudo, como eles chamavam, as províncias coligadas, faziam em relação à sua atitude com Portugal, né?
esses 3 conceitos seriam emancipação, separação e independência. Pode passar, por favor. Segundo o dicionarista, né, o Antônio de Moraes Silva, separar significava desunir uma coisa da outra, enquanto emancipação significava o ato pelo qual o filho saía do pátrio poder. Logo, na imprensa, os prognósticos surgiam ancorados nos acontecimentos daquilo que estava acontecendo. Tá? Pode passar. Um jornal do Rio de Janeiro, que é o Volantim, ele considerava a independência justamente a liberdade de sujeição, de fazer o que se quer sem autoridade ou sem consentimento de outrem. Né? E ele dizia, a nossa independência de Portugal não é mais do que aquela de um filho que se emancipa. Ele está falando isso no dia 10 de setembro de 1822, a gente já pode pensar, já tivemos o 7 de setembro, mas talvez o 7 de setembro não fosse tão esperado como está sendo nos dias de hoje. Né? Então, de uma certa maneira, ele está dando, né, um sentido jurídico, né, o filho que se emancipa, mas ele está dando também, vamos dizer, um sentido político. Né? E o que a gente observa é que, a partir, né, de meados de 1822, esse conceito de independência, de uma ruptura definitiva, ele começa a ser integrado à nova linguagem política. E se vislumbra um futuro promissor, um país livre e repleto de sonhos que consolidaria o maior império da América Latina. Né? Talvez o Brasil é um país do futuro, né? Então eles pensavam nesse maior império. Bom, o que acontece é que, ainda assim, nós não vamos ter as mesmas propostas, os mesmos prognósticos de como transformar esse reino do Brasil em um país livre. Há uma ideia, né, de uma independência moderada, em que o Brasil se emancipava do seu pai. Retomava-se a ideia de manter unidas as 2 coroas, mas com leis e regimentos específicos para cada reino, assim como a convocação de uma Assembleia Brasileira, que poderia até adaptar a Constituição Portuguesa aos nossos interesses. Né? Mas se previa, como eles diziam, que o Brasil tem direitos inauferíveis para estabelecer o seu governo e a sua independência, direitos reais que o mesmo Congresso luso reconheceu e jurou. Mas, ao mesmo tempo que eles falavam isso, era uma espécie de uma independência, por que moderada? Porque eles diziam que esta independência ela previa uma, vamos dizer, emancipação administrativa. Né? Pode passar, por favor. Por exemplo, o Papagaio, né, um jornal que era escrito por um secretário do José Bonifácio, em 10 de maio de 1822, ele dizia: se aqueles lusos europeus assentam que a formação de cortes no Brasil conduz esse reino a uma independência absoluta, a uma inteira desunião dele com Portugal, enganam-se. O espírito público do Brasil não mostra essa tendência. Os seus desejos limitam-se a uma independência administrativa. Também, se a gente analisa aqueles célebres manifestos, né, de agosto, um escrito, né, que se atribui ao José Bonifácio, outro ao Gonçalves Ledo, né, fica muito claro que os desejos, né, os motivos que levaram a anuir a vontade geral do Brasil, né, a proclamar à face do universo a sua independência política, não era uma verdadeira ruptura. Ora, o que era essa independência? Eles colocavam: a nossa independência de Portugal não é mais aquela a velha ideia de um filho que se emancipa. Não simbolizava ingratidão em relação à mãe pátria, apenas o direito que o Brasil tinha de fazer também o seu código, de promover a sua felicidade, como Portugal fizera. Não havia ainda o prognóstico de uma independência definitiva. Ora, os tempos mudavam, as tensões se acirravam, o desencontro das ideias, né, era muito comum, porque quando as notícias chegavam de Portugal aqui, né, já havia se passado tanto tempo
que outras medidas já tinham sido tomadas e quando a resposta ia para Portugal também era um verdadeiro desencontro de ideias. E com isso nós vamos vendo que alguns escritos, algumas posturas vão aceitando, né, vão fazendo como previsões essa separação definitiva do Brasil em relação a Portugal. Por exemplo, pode passar, por favor? Eu já não sei nem mais onde é que eu estou. O revérbero constitucional fluminense é o problema da gente não passar. O revérbero constitucional fluminense, né, escrito pelo nosso amigo Ledo, né, Alexandre, e pelo Januário da Cunha Barbosa, ele vai fazer um comentário sobre os horrores das tropas portuguesas sob o comando de Madeira de Melo, né? E ele dizia, não é com baionetas que se prega a liberdade, não é derramando-se o sangue de irmãos que a irmandade se une e se ama, o que até hoje tem feito os militares enviados da Europa para o Brasil, com bem pouca exceção. Isso promove mais a independência deste reino que a natureza aconselha e que Portugal tanto procura obstar. Aí sim, você já previa a ruptura. E é interessante que, no fundo, se coloca, né, que são os portugueses que, de uma certa maneira, estão derramando o sangue dos irmãos, estão nos compelindo a alguma atitude, né? Uma proposta mais violenta, né, pode passar, por favor, vem do Correio do Rio de Janeiro, que proclamava: rompeu-se o véu, desapareceu a mancha efêmera que ofuscava a luz. O Brasil já não é colônia, já não é reino, não são províncias de ultramar. O Brasil é mais do que tudo isso, é nação livre e independente. Isso ele está escrevendo em julho de 1822. Eram palavras de euforia, eram palavras de uma euforia vitoriosa que assinalava, né, um corte mais absoluto com Portugal, né? E ele acrescentava: uma nova fé política propagava-se, ampliando-se a divisa, independência ou morte para Constituição brasileira ou morte. Se esses prognósticos acabaram, né, por se realizar, vamos ver que essas propostas, tanto do Revérbero quanto do Correio, dessa ruptura, né, dessa tentativa, pelo menos, de ruptura total, o Soares de Lisboa, exaltando seu espírito mais livre, fez um outro vaticínio. Pode passar, por favor. Eis o homem singular, ele está escrevendo isso em relação à aclamação de Dom Pedro, né, a aclamação como imperador no número de 19 de outubro. Então ele coloca: eis o homem singular, eis Pedro I sem segundo, eis um puro democrata, eis o ídolo das adorações políticas dos portugueses do Brasil, modelo dos príncipes, amado dos seus súditos, seus amigos, eis finalmente o imperador do Brasil. Ele glorificava o imperador a seu modo, né? Mas a perspectiva dele não era bem, né, o que ele previa não era bem aquilo que o grupo, né, que parte do grupo que comandou esse processo da independência no sul do Brasil, do país, pretendia. Esse seu prognóstico era certo, né, era correto? Seria realmente Dom Pedro, né, o que ele vai chamar do imperador cidadão? Ou talvez esse clima de euforia da própria festa da aclamação teria transmitido uma aura de liberdade, né, vamos dizer, num horizonte, né, de expectativa inédito, né? A resposta veio de imediato, né, por meio do intendente-geral da polícia, que no dia seguinte a essa publicação, ele intimou o João Soares de Lisboa a suspender o seu jornal e a deixar o país em 8 dias. Então, o que nós vamos observar é que esses prognósticos, muitas vezes, eles foram previsíveis, né? Eles se tornaram previsíveis, pelo menos aqueles das províncias coligadas. Os de Portugal, a questão de uma ameaça de guerras civis, isso aconteceu realmente, né? Hoje, mais do que nunca, sabemos das lutas que foram feitas, que foram independências realizadas a custo de muito sangue, né?
aquela lenda rosada, dourada, que já começou desde lá daquela época, que os escritos diziam, não, aqui nós estamos... É um processo totalmente distinto daquilo que aconteceu nas antigas colônias hispânicas, né? Mas não foi isso bem que aconteceu, né? Mas esses prognósticos, muitos deles se concretizaram, né? E seus formuladores não se enganaram. Mas, no entanto, se esses prognósticos, já numa visão, né, de uma expectativa de futuro, de uma linguagem política moderna, aconteceram, as profecias não deixaram de existir, certo? E aí, pode passar, por favor? Eu destacaria, só vou falar de uma coisa de profecias, né? Já estou acabando, tá? É digno de destaque, né, a figura de Antônio Barbosa Correia. Antônio Barbosa se dizia... eu já procurei quem é Antônio Barbosa Correia, não consegui encontrar em lugar nenhum. Tá. Eu procurei durante a pandemia, não fui para os arquivos ainda, mas não achei. Ele se dizia um mineiro rústico, tá? E ele se auto-intitulava assim no panfleto, né, que ele escreveu, Manifesto ao Grão-Brasil, Império dos Impérios do Mundo, oferecido à Sua Majestade Imperial, né, que está aqui à esquerda. Eu não achei o original também desse panfleto. Isso aqui é uma reedição, mas ela é um facsímile, né? Ele foi publicado em 1824. Ele descrevia a história de Portugal e a história do Brasil, mas pautado numa literatura profética, em crônicas portuguesas, especialmente nas profecias de Bandarra, que vocês estão vendo uma parte aí ao lado. O Gonçalves Anes Bandarra foi um sapateiro português do século XVI e foi autor das trovas que ficaram ligadas ao sebastianismo e ao milenarismo português. A cada momento de tensão e crise em Portugal, essas trovas eram reeditadas, né, e sempre iam sendo adaptadas àquilo que acontecia. É muito interessante, por exemplo, na época das invasões napoleônicas, nós temos a reedição dessas trovas e toda uma ligação, quer dizer, como é que eles iam, né, de uma certa maneira, articulando essas trovas com os acontecimentos napoleônicos. E o que o nosso amigo aqui, Antônio Barbosa, vai fazer é justamente pegar essas trovas e readaptá-las em relação à independência do Brasil. Como? Bem, o mito, né, do encoberto não era mais Dom Sebastião. O encoberto era Dom Pedro, né? E o Quinto Império, né, a ideia, né, da renovação de Portugal com o Quinto Império, não era também o Império Português, mas sim o Império do Brasil. E ele colocava que, ao instaurar um modelo de poder envolto em mística profética e apocalíptica, o Brasil convertia-se em um novo Portugal. Desse modo, a independência do Brasil identificava-se com a história de Portugal. Pedro I, ele assim colocava, assumia o carisma providencial de Dom Sebastião, enquanto o Brasil tornava-se o sucessor legítimo como sede do Quinto Império, tal como colocava a literatura profética e apocalíptica que perpassou toda a história portuguesa. Pode passar, por favor. Por conseguinte, para Antônio Barbosa, o verdadeiro encoberto, então, não era mais Dom Sebastião. Estava ali o encoberto, era Dom Pedro I, né? E o Quinto Império era realmente o Império do Brasil. Ele dizia que a ilha, né, era o feliz Brasil, que tinha sido escolhido pela divina providência para nele arvorar o poderosíssimo monarca dos monarcas do mundo. E ele dizia que este rei, Dom Pedro, em breve levaria, ele já está fazendo, quer dizer, uma profecia também, levaria o seu domínio para Portugal. E é muito interessante, né?
É claro, a gente teria que ter acesso, é uma edição facsímile, mas a gente gostaria de ver o original em mãos, mas não se conseguiu. E ele dizia que a feliz época, ele está escrevendo 1824, seria o ano de 1826. Ora, se vocês lembrarem, 1826 é o ano que Dom João morre, né? Dom João VI morreu. E aí nós temos todo o imbróglio da questão sucessória e que poderíamos ter realmente Dom Pedro levando, né, esse império para Portugal. Mas aí é uma profecia, não sei, quer dizer, nós não podemos, eu não tenho dados para ver se ele escreveu isso, quer dizer, já mais tarde, eu não tenho realmente, eu não tenho esse original, só tenho essa edição. Agora, curiosamente, se nós podemos dizer, bom, que é Antônio Barbosa, ele se dizia um agricultor, era um rústico, ele brigou, ele começou a brigar porque o irmão perdeu terras, ele era, vamos dizer, uma pessoa humilde, né? Mas quando nós analisamos as proclamações que as câmaras municipais fizeram, né, no momento da aclamação de Dom Pedro I, né, no 12 de outubro, pode passar, por favor? Eu encontrei uma bastante interessante da Câmara da Vila Nova de Almeida, no Espírito Santo, que no seu auto de aclamação vaticinava: eu vivo sem independência, e independência mais feliz, porque se funda toda naquela promessa feita por Deus a Dom Afonso Henrique de haver outro novo império e monarquia, da qual Vossa Majestade já esteja empossado, porque só para Vossa Majestade é que Deus tinha reservado sua fundação, como se dissesse a Vossa Majestade o que disse a Dom Afonso na fundação do Reino de Portugal: quero em ti, aí está em latim, e o que ele dizia: quero em ti e seus descendentes fundar um império para mim. Ele só trocava, né, de uma certa maneira, Portugal para o Brasil. Mas vocês estão observando que ele volta, né, ao velho mito, né, português do Dom Afonso Henriques, que só foi contestado pelo Alexandre Herculano, e assim mesmo no início foi um verdadeiro escândalo, né? E tal como Bandarra, ele realizava a profecia do Quinto Império, né? Eram profecias sumamente verdadeiras, além de misteriosas, e com evidências se tem verificado nas competentes épocas assinaladas, sem faltar um só ponto dos fatos premeditados. Profecias sem dúvidas, mas não prognósticos da linguagem moderna na perspectiva de Koselleck. A história concreta, como diz o Koselleck, amadurece em meio a determinadas experiências e determinadas expectativas. No caso do Antônio Barbosa e da Câmara capixaba, não era essa a visão que norteava seu horizonte de expectativa. Para concluir, se as profecias traduzem uma história que é uma espécie de cadinho de experiências instrutivas, do qual se pode extrair ensinamentos, o alvorecer da modernidade política no mundo ibero-americano, nas primeiras décadas do 800, trouxe à tona dinâmicas políticas e revolucionárias, permitindo o surgimento de prognósticos associados à situação política da conjuntura, transformando-se um momento consciente da ação política. Prognósticos e profecias, no entanto, podem alargar também o nosso horizonte de interpretar essas várias independências, essa separação do Brasil, de Portugal, distinto muito daquela ideia ainda, daquele mito, né, dos tecido pelo nacionalismo do século XVIII, de uma certa historiografia que não... do século XIX, tecido por uma historiografia que viu o sujeito, novo país, né, projetado como resultado de uma aspiração nacional. Mas que, às vezes, de vez em quando, até hoje, nós ainda encontramos um pouco essa ideia. Ao contrário, as independências, né, foram diversas, não ocorreram ao mesmo tempo, né, e elas foram resultado de um projeto, de uma certa maneira, de um ideal mais restrito de elites políticas, intelectuais, econômicas, que se confrontou
após 1822, com a realidade de uma nação uniforme, mas ainda presa de um mundo encantado, assentada sobre a base do trabalho escravo e regida por uma elite econômica conservadora. Embora fosse um projeto, né, das elites, é claro que eu não estou querendo colocar aqui que nós não tivemos outros elementos que participaram desse projeto, que agora, né, mais do que nunca, nesse bicentenário, estão sendo revisitados, como os escravizados, como os indígenas, como as mulheres, figuras curiosas como esse Antônio Barbosa, que são aquilo que eu coloquei, quer dizer, uma vez, né, num artigo eu chamei dos esquecidos da independência. Por conseguinte, a independência vista como experiência histórica não deve ser reduzida a uma série de eventos singulares ocorridos há 200 anos, mas interpretados como uma experiência que ainda repercute profundamente em nosso presente. Se uma sociedade é resultado de seu passado, logo de sua história, nos dias de hoje, no momento crítico e convulsivo, né, convulso que estamos vivenciando, especialmente aqui no Brasil, pode-se afirmar que é uma espécie de retrocesso e banalização da moderna consciência histórica em muitas sociedades. Critérios mais conservadores, uma postura nacionalista, xenófoba, posturas teleológicas, provincianas, que de alguma maneira pressupõem esse retrocesso. Em lugar de uma pluralidade de vozes, esbarramos numa unicidade de falas que conduzem a uma dualidade de posturas em que passado se torna presente. E o que nós encontramos inúmeras vezes é que ainda muitos indivíduos continuam desprezando os prognósticos para lidar com profecias. Vamos esperar que algumas dessas profecias não se realizem. Abre-se, portanto, diversos futuros. Futuros possíveis, futuros sonhados, futuros necessários de uma mudança profunda, especialmente em nosso país. Muito obrigada. Passei de 50 minutos. Excelente. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer à professora Lúcia e parabenizá-la pela conferência, e os meus colegas da comissão organizadora certamente vão concordar que valeu a pena insistir no convite para a professora Lúcia, porque foi uma verdadeira aula, né, sobre o nosso processo de independências, previsões, expectativas, narrativas e que marcaram esse processo e que nos mostram o quanto ainda pode ser aprofundado, né? Ela apresentou vários documentos, jornais, relatórios, pareceres, panfletos. Então, professora Lúcia, muitíssimo obrigada, e a comissão organizadora também está muito feliz. Bom, estamos finalizando por aqui, mas eu gostaria de lembrar que amanhã as nossas atividades continuam. Às 10 horas, teremos a mesa redonda Escolas, Sujeitos Escolares e Independência, com a participação dos professores Luciano Mendes de Faria Filho, da UFMG, Cíntia Borges de Almeida, da UESC, Súria Pombo de Barros, da UFPB, Marcilane Soares Inácio, da UFMG. Na parte da tarde, a gente continua com os nossos simpósios temáticos a partir das 14 horas, que estão ocorrendo por meio da plataforma Google Meet. E à noite, às 19 horas, teremos mais uma mesa intitulada Africanos, Africanas, Libertos, Libertas, Indígenas em Tempos de Independência, com a participação dos professores Flávio José Gomes Cabral, da Unicap, Maria Regina Celestina de Almeida, da UF, professora Marta Abreu, também da UF, e o professor Luiz Geraldo Silva, da UFPR. As duas mesas, elas serão transmitidas pelo canal da AMPU no YouTube, como tem sido e será essa semana. Mas lembro para os inscritos e inscritas que os inscritos e inscritas precisam acessar as atividades por meio da plataforma Redu para que a presença seja computada, né? Isso é bem importante. Também gostaria de convidá-los a seguir os canais da AMPU, da CEL, do Portal do Bicentenário na AMPU, as nossas redes sociais também. Bom, mais uma vez, obrigada.
Tenham todos, todas, todes uma boa noite e nos encontramos amanhã.